Boa noite. O caso José Sócrates e a entrevista do Presidente da República dada esta semana são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, com Paulo Rangel nos estúdios do Porto e Pedro Silva Pereira e Fernando Rodas aqui comigo no estúdio do Porto. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo Rangel. Começa exatamente por si, por este caso José Sócrates. Este PS, posso dizer, ainda hoje foi divulgada uma reunião do grupo parlamentar do PSD em que se falava de uma certa condenação deste governo por este governo ser, de certa forma, o mesmo governo ou as mesmas pessoas que estiveram no governo de José Sócrates. Acha que este PS de António Costa é o mesmo PS de José Sócrates? Porque o PS de António Costa tem tentado fazer uma distinção grande entre o presente e o passado. Não, repara, aquilo que eu vejo é que o governo de António Costa não se distanciou suficientemente do ponto de vista político dessa experiência que estamos agora a confirmar que é uma experiência muito negativa para a democracia portuguesa. São os piores governos de sempre. Mas está a falar do ponto de vista político ou do ponto de vista criminal ou do ponto de vista... Não, repare, eu tenho tentar tudo um pouco confuso. A questão é que é justamente a questão política, não é a questão criminal. Portanto, essa é que é claro que António Costa e Carlos César foram, num primeiro momento, bastante duros, porque, apesar de virem agora com ressalvas, usaram a palavra vergonha e a palavra desonra. Mas, entretanto, procuraram já fazer um recuo tático, porque eu penso que eles já conseguiram o que queriam, que era que José Sócrates saísse do Partido Socialista. E, portanto, a partir do momento em que conseguiram esse efeito, agora querem tentar atenuar as coisas. Agora, repare, as informações que nós temos hoje em dia, ainda apareceu hoje, na sábado, uma referência a algo que são as PPPs e que, enfim, para dizer a verdade, eu estou à vontade, porque fui das pessoas que denunciei isso desde a primeira hora. Eu lembro de vários debates quinzenais e até debates de urgência que foram marcados por causa da célebre autoestrada cor-de-rosa. Quer dizer, o governo José Sócrates teve a decisão absolutamente irracional de construir 3 autoestradas Porto-Lisboa. A terceira autoestrada Porto-Lisboa. Paulo Rangel, mas este governo não foi já julgado? Vamos cá ver. Portanto, o que eu acho é que este governo, o que acontece é o seguinte: uma coisa é aquilo que é absolutamente individual e que é atribuído a uma única pessoa. Agora, se nós de repente temos, essa pessoa é o primeiro-ministro de um governo, depois temos o ministro Manuel Pinho, agora, vamos ver, mas aparentemente aparece o ministro Manuel Lino e, portanto, aparece-nos de repente Mário Lino, peço desculpa, e o secretário de Estado Paulo Campos. Quer dizer, de repente isto começa a ser uma teia absolutamente inacreditável. E, portanto, não é crível que pessoas que estiveram nesse governo não tenham, pelo menos, um juízo crítico sobre essa situação. Porque se de repente nós temos não apenas o Primeiro-Ministro, que já de si, só por si, seria uma coisa estranha, mas temos, de facto, um conjunto de pessoas, vários ministros, envolvidos em casos deste género, com situações altamente questionáveis, não apenas do ponto de vista criminal, mas do próprio ponto de vista político e ético. Então, evidentemente, que eu acho que é preciso saber onde é que estavam estas pessoas. Quer dizer, como é que... Isto é uma pergunta natural que temos de fazer e, portanto... Bom, eu vou aproveitar então para fazer ao Pedro Silva Pereira. E a verdade, deixe-me só dizer isto, a verdade é que a reação de António Costa ontem, quando alguém o confronta no Parlamento, que é o lugar normal para confrontar. Portanto, ele próprio foi membro desse governo. Tem o seu número 2, que foi membro desse governo. Tem o ministro Vieira da Silva, que foi membro desse governo. Tem o ministro Pedro Marques, que foi membro desse governo. É natural que eles sejam questionados em qualquer democracia do mundo. E, aliás, o natural é que sejam questionados no Parlamento. E o Primeiro-Ministro tem a falar em deslealdade parlamentar. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Então ele está à espera que o questionem onde? Já lá iremos, Paulo Rangel. Agora gostava de perguntar ao Pedro Silva Pereira, pegando nas palavras de Paulo Rangel, em que ele diz que não é crível que as pessoas que estiveram nesse governo não se apercebessem do que se estava a passar. Mas o que se estava a passar é o que é exatamente, não é?
Vamos lá ver. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. Eu não acompanho a teoria da conspiração, segundo a qual a direção do Partido Socialista teria lançado uma operação concertada para provocar esta ruptura com o engenheiro Sócrates e talvez com um cálculo ou em relação ao Congresso, dizem uns, ou em relação às eleições, dizem outros. Acho que não. Aliás, as declarações citadas pelo Expresso do secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro são até de que ele se disse surpreendido com os termos exatos das palavras. A verdade é que houve uma série de declarações depois de Carlos César, uma série de declarações. Mas isso não é a mesma coisa que tenha havido uma operação concertada, como disse o Paulo Rangel, para provocar essa ruptura. É o que eles queriam, disse o Paulo Rangel. Eu não acompanho essa teoria da conspiração. Então acha que foi de repente toda a gente descobriu a mesma coisa ao mesmo tempo? Não é a mesma coisa. Acho também que não houve a intenção da parte da direção do Partido Socialista de fazer um julgamento ou de se antecipar à justiça num julgamento criminal sobre os factos que estão em presença. Mudou foi a estratégia do partido? Não acho que tenha sequer mudado a estratégia. Portanto, mudou que realmente... Sócrates aproveitou e dá-me licença. Dou, com certeza. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que o Partido Socialista entendeu que devia dar uma resposta política em relação à situação que tinha sido criada depois do surgimento do caso de Manuel Pinho. E é por aí que a questão começa. E nós falámos disso já aqui a semana passada, e eu tive a ocasião de dizer que acho que o Dr. Manuel Pinho tem naturalmente o dever de dar explicações públicas, mas tem também o direito, como arguido que é naquele processo, de ser ouvido no processo e de dar essas explicações primeiro no processo, depois de conhecer as imputações que ali existem contra ele. Mas da mesma maneira como ele tem esse direito, o Partido Socialista também tem o direito de, na pendência do silêncio do Dr. Manuel Pinho, não deixar que se instale a ideia de que desvaloriza a situação ou que quer criar algum obstáculo ao esclarecimento dos factos. E, portanto, o que fez foi declarar que ele devia dar explicações tão depressa quanto possível, que o Partido Socialista viabilizava a audição parlamentar que tinha sido requerida pelo PSD e viabilizava também um inquérito parlamentar às rendas da energia proposto pelo Bloco de Esquerda. E depois, porque se começou a dizer que o Partido Socialista tinha 2 pesos e 2 medidas, tinha este comportamento em relação ao Dr. Manuel Pinho porque era independente e não tinha o mesmo comportamento em relação aos engenheiros de Sócrates porque era militante do Partido Socialista, os dirigentes do PS disseram não, é a mesma coisa, se vier a provar que estes factos correspondem à verdade, então isso é grave, tanto no caso de um como no caso de outro. Que não tinham, pois. Agora, isso não significa, como aliás o secretário-geral do Partido Socialista explicou, que o Partido Socialista tivesse mudado de posição. Não mudou de posição. Não revogou o entendimento que há uma separação entre a justiça e a política, devemos respeitar a autonomia da justiça e também não significa que devamos agora precipitar uma espécie de um julgamento ético-político como se fosse possível criar uns universos estanques entre os factos que estão em discussão nos processos judiciais e alguns outros que seriam isolados para efeitos do tal debate político. É evidente, como toda a gente está a perceber, que essa separação estanque entre os dois universos é uma ilusão e redundaria numa invasão da política daquilo que se discute na justiça. E depois há a questão da estratégia do PSD, que eu acho que é claro que o Mas não respondeu à pergunta, não respondeu à questão. Já lá vamos. O PSD lançou uma operação de tentativa de aproveitamento político dos casos que estão presentes na Justiça e o que fez no Parlamento, o Primeiro-Ministro chamou-lhe uma deslealdade parlamentar e foi generoso com isso, porque verdadeiramente o que fez foi, depois do secretário-geral do Partido Socialista já ter explicado claramente que não tinha havido uma mudança de posição do Partido Socialista quanto à separação entre justiça e política, o PSD pretendeu dar por adquirido
que o Partido Socialista reconhecia os factos que estão em julgamento, que se queria até demarcar deles, como se eles fossem verdade. E aquilo que esteve presente em todas as declarações dos dirigentes do Partido Socialista foi exatamente o contrário. Naturalmente, a ser verdade, estes factos são graves, a confirmar-se a inocência, como disse o secretário-geral e primeiro-ministro, o Dr. António Costa, então isso também significa... Pois, mas que a o debate justiça já foi um pouco funcionou. mais longe e, como disse aqui há pouco Paulo Rangel, há quem se interrogue como é que foi possível estar-se no governo do engenheiro Sócrates, sendo próximo do engenheiro Sócrates, e ao mesmo tempo não perceber o que é que se estava a passar. Mas, mas crítica voltamos que ao tem. ponto. O que se estava a passar? Estamos a falar de quê exatamente? Estes factos que estão neste momento em investigação na Justiça dizem respeito a algumas acusações, no caso do engenheiro Sócrates, em relação a algumas acusações de corrupção que são muito específicas. Nós só podemos saber se as pessoas não viram factos que estavam a acontecer se dermos por adquirido que eles aconteceram. Ora, exatamente a posição do Partido Socialista, que acho que é a única posição razoável, é no sentido de dizer esses factos estão em investigação na Justiça, aguardemos serenamente que a Justiça faça o seu trabalho e depois então tiraremos as conclusões. Agora, não vamos antecipar a um julgamento que a própria Justiça não fez, nem pode fazer, porque o contraditório não se exerceu plenamente. Fernando Rosa, estes casos do José Sócrates e de Manuel Pinho estão a contagiar não só o anterior governo de Sócrates, como o atual governo de António Costa? Bom, eu acho que se passa na política portuguesa neste momento uma coisa estranha e bastante lamentável. É que a direita não tem um argumentário político sólido para contrapor ao governo e montou uma espécie de central de aproveitamento político dos casos que estão na Justiça, de uma forma que, a meu ver, é substancialmente abusiva. Uma central que tem o Observador como centro ideológico, que tem a SIC como canal de televisão que faz a promoção dessa campanha, que tem uma parte muito ativa do PSD também nela, e que se baseia em duas ideias. A primeira é que o caso Sócrates é um caso absolutamente único no panorama da corrupção em Portugal. E não é? Esquecem-se dos submarinos, do BPM, do Dias Loureiro, da Transform, do Jorge Jardim, do Duarte Lima. Nada disso existe. O que existe, nada disso existe e nada disso é tratado da mesma forma como a direita pretende tratar este caso. É um caso absolutamente único, como se a corrupção em Portugal se limitasse. Mas o caso de Sócrates não é de facto único, quer dizer, não tem uma dimensão. O caso de Sócrates é a cereja em cima de um bolo de corrupção que advém da ganância neoliberal, que advém da promiscuidade da política com os negócios, que advém das privatizações, que advém de políticas que os governos que governaram o país praticaram todas. Praticaram todas e os responsáveis por esse tipo de atos pertencem a esses partidos todos. Portanto, é um caso de uma gravidade única, porque é a primeira vez que um primeiro-ministro aparece acusado disto, mas a corrupção existe muito para além disso. Em segundo lugar, a segunda característica é uma característica que tem laivos totalitários, que é esta coisa de dizer assim: quem não condena desde já o engenheiro Sócrates é corrupto como eu. Ora, isto não me parece, isto é uma espécie de politização totalitária da justiça. É claro que o engenheiro Sócrates morreu politicamente, independentemente agora do que os tribunais vão dizer, porque um homem que se apresenta a público a dizer que vive à conta de um amigo com financiamento total, que tem um trem de vida de um luxo excepcional quando o país vive nas piores aflições, um homem que recebe dinheiro por um chofer, porque tem não sei o quê das contas bancárias. Tudo isto arruinou politicamente o engenheiro Sócrates, seja qual for a decisão que os tribunais têm, assim como arruinou o Pinho, o engenheiro Pinho, não sei se ele é engenheiro, se é economista, economista. O Dr. Manuel Pinho, porque é um homem que, perante acusações gravíssimas, que é um ministro estar a ser pago por um banco, não sei se é verdade ou não, mas a justiça o dirá,
Ele cala-se, não diz nada, não dá explicações. Como é que é possível politicamente um homem aguentar-se? E, portanto, essa condenação política, é claro, está feita. Agora, criminalizar as cumplicidades, isso é os tribunais que têm que fazer. Criminalizar as cumplicidades é os tribunais que têm que fazer. Se os tribunais chegaram à conclusão que o engenheiro Mário Lino tem responsabilidades criminais nas PPPs, muito bem. Deve apresentá-lo como arguido e deve persegui-lo judicialmente. Não é dizer quem não condena desde já o engenheiro Sócrates é cúmplice dele. Não. Quer dizer, há uma condenação política do engenheiro Sócrates, depois há a justiça. A cumplicidade criminal. Mas o PSD foi um pouco mais longe, dizendo que todo o governo Sócrates, e portanto por arrasto também o governo de António Costa, onde há ministros que são os mesmos... Sim, mas não pode dizer isso, porque a cumplicidade... São de certa forma cúmplices... A cumplicidade criminal com os eventuais crimes que o engenheiro Sócrates cometeu só pode ser estabelecida pelos tribunais. E, portanto, esta coisa de dizer o senhor rasga as vestes, condena desde já o engenheiro Sócrates pelos crimes que ele fez, ou então é cúmplice dele, isto não é democraticamente aceitável. O engenheiro Sócrates politicamente pode ser condenado desde já por muita coisa, como eu há pouco citei, mas a cumplicidade criminal com os atos do engenheiro Sócrates tem que ser apurada pelos tribunais e não por outra coisa. E já agora, deixe-me terminar dizendo o seguinte, a corrupção não é um fenómeno, é também um fenómeno, ou seja, tem agentes individuais, mas a corrupção é a expressão de um sistema. É a expressão de uma ganância neoliberal, é a expressão da política das privatizações, da promiscuidade do público com o privado. E nisso todos os partidos que governaram têm a responsabilidade. E eu acho que a resposta a isto, além da resposta criminal que deve perseguir quem cometeu crimes, como é evidente, se nós quisermos dar a isto uma resposta política, temos que ir então ao sigilo bancário, temos que ir então ao enriquecimento ilícito, temos que ir então ao segredo de justiça, ou seja, temos que ir a muitas coisas que os partidos da direita se têm oposto no Parlamento. E, portanto, para passar da retórica para a política propriamente dita. Paulo Rangel, este discurso do PSD e do CDS são, como diz Fernando Rosa, um discurso de quem não tem um discurso alternativo às políticas do governo. Constância, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que a Constância, mesmo na pergunta que me fez, começou por assumir uma posição que o PSD não tem. Eu vi aí uma ou duas, realmente na imprensa, dizer que houve um ou dois deputados que puseram uma questão. Mas o PSD não assumiu nenhuma posição dessas. Aliás, nunca se falou até aqui, nem ninguém me ouviu falar em cumplicidade criminal. Até agora ninguém me ouviu falar nisso. Portanto, há aqui uma coisa que o Silva Pereira quis fazer, e o Fernando Rosas também, que é pôr na minha boca e na do PSD coisas que nós não dissemos. Eu compreendo isso muito bem. Porque o PS quer fugir das suas responsabilidades políticas. Essa é que é a questão. Por exemplo, é preciso perceber o seguinte, e aqui até o Fernando Rosas explicou isso muito bem, é preciso perceber bem isto. Então, se o engenheiro Sócrates, ele próprio assumiu que vivia de empréstimos de um amigo, mais do que isso, nós sabemos que ele durante muito tempo disse que era muito rico por causa do wolfrâmio e que mentiu. Uma pessoa que está dependente de um amigo, isto é um comportamento ético e aceitável em política? Isto dá garantias de que a pessoa que está a exercer a função de Primeiro-Ministro tem a independência e tem, digamos, a imparcialidade necessária? Ora, o PS eu acho que há um certo consenso em relação a isso, não é? Quem é que desmente isso? Não, calma, mas ouça, eu não vi nunca o Silva Pereira falar sobre isso. Eu não vi o Silva Pereira dizer se acha normal que uma pessoa viva de empréstimos de amigos, porque isso o próprio engenheiro Sócrates reconheceu que vivia. Eu nunca ouvi pronunciar-se sobre isso. Mas ao Paulo Rangel. E, portanto, vamos cá ver, desculpe, se acha que isso é positivo para a democracia, se acha que isso corresponde a um padrão que é eticamente aceitável da parte de um político de primeira linha? Esta é uma pergunta à qual se tem de responder. E repare, o que eu digo, portanto, nós não estamos aqui a condenar criminalmente ninguém. O que estamos a dizer é assim, os portugueses ouvem isto.
Ouvem um antigo primeiro-ministro falar de milhões, de 900 mil euros, de 20 mil euros, de 30 mil euros, como se fossem 5 tostões. E, portanto, naturalmente, querem explicações. E depois os portugueses sabem. Entretanto, ouvem dizer que no caso de Manuel Pinho está outra vez o BES e Ricardo Salgado. Agora aparecem estas questões das PPPs, em que também há interesses dos mesmos grupos. A questão que se pergunta é o seguinte: não há aqui uma teia? É uma pergunta legítima. Assim como, por exemplo, não tem sentido nenhum a assunção que o Sr. Pereira fez aqui. Eu, por acaso, não falei em conspiração nenhuma. Mas vamos cá ver. Se em menos de 24 horas fala Carlos César, que era um defensor intrépido de Sócrates, fala João Galamba, que foi o maior defensor de Sócrates, mesmo depois de saber tudo, fala Fernando Medina, fala Augusto Santos Silva, que foi ministro estratego de Sócrates, juntamente, aliás, com o Pedro Silva Pereira. Eram os dois ministros principais na estratégia política. Portanto, se eles todos falam para condenar Sócrates e depois fala o primeiro-ministro em menos de 24 horas, ninguém vem a dizer que isto não está articulado. Então o ministro dos negócios estrangeiros fala e o líder parlamentar sem que o presidente do partido saiba, sem que o secretário-geral saiba, sobre um assunto desta delicadeza. Mas alguém acredita nisso? Isto é fazer as pessoas eu acho curioso que o Paulo Rangel tenha começado por se queixar de estarem a pôr na sua boca coisas que não disse. É verdade. E acabou a dizer, estou a citar as suas palavras, que esses vários dirigentes do PS falaram para condenar Sócrates. Ora, parece-me que o Paulo Rangel está a pôr na boca dele coisas que não disseram. Porque esse é exatamente o ponto. O Partido Socialista não condenou Sócrates nenhum. O Partido Socialista não se pronunciou sobre os factos em julgamento. Não fez sequer esse famoso julgamento ético-político sobre a governação do Partido Socialista. Não fez. A única coisa que disse foi em relação ao Dr. Manuel Pinho, que ele deve dar explicações, e que o Partido Socialista... E então porquê é que José Sócrates saiu? Mas a Ana Gomes não é a direção do Partido Socialista. A Ana Gomes, sim. Paulo Rangel, desculpe, eu nós ouvimos com atenção, se me permitisse, eu gostava de terminar o meu raciocínio. A Constança referiu-se ao caso da Ana Gomes. A Ana Gomes propôs que o Partido Socialista no Congresso fizesse uma discussão sobre esta questão. Como é que o Partido Socialista se transformou num instrumento de corruptos e criminosos? Isto sim significa uma precipitação daquele que será o julgamento da Justiça. E é um pronunciamento sobre os factos que ainda não estão apurados pela própria Justiça. Ora, o Partido Socialista não teve essa posição. A direção do PS não teve essa posição. Recusa fazer isso, pelo contrário. O que diz é que se deve separar a Justiça da política, deve separar a Justiça da política e nós devemos aguardar serenamente os resultados da Justiça. E tanto é Justiça condenar quem praticou um crime, como reconhecer a inocência de quem o não praticou. E foi isso que disse o Dr. António Costa. Então como é que explica a posição a inocência do engenheiro Sócrates neste processo, isso é o funcionamento da Justiça. Não há, portanto, uma ideia de que a Justiça, num caso como este, só salva a sua face se no final houver uma condenação. Não, pelo contrário. O funcionamento da Justiça é uma Justiça justa. E é isso que é a posição do Partido Socialista. Agora, nós não podemos confundir a questão das questões do processo judicial e das questões criminais que estão em cima da mesa com toda uma miríade de considerações que são a avaliação que o PSD e a direita fazem do governo do Partido Socialista, onde entra tudo. E depois vem tudo misturado nessa nebulosa. Como é que não sabiam o que se estava a passar? E o que estava a passar, uns dias é a autoestrada para o Porto, outros dias é a iminência da bancarrota, outros dias é a questão da energia, é o que apetece. Ora, não pode ser assim. Não pode ser assim. Portanto, com certeza que nós podemos fazer o debate político sobre a governação do Partido Socialista, que muito bem entender, mas estabelecer uma confusão entre o plano político e o plano jurídico ou criminal, isso não me parece razoável. E quero chamar a atenção que nem o Ministério Público tem essa tese. No processo judicial que está em causa em relação ao engenheiro Sócrates, o Ministério Público tem uma posição clara. Acha que mais ninguém no Governo estava envolvido naqueles factos
que o Ministério Público acha que aconteceram. E, portanto, vamos partir desse ponto. O Ministério Público acha que, quando identificou ali 4 ou 5 situações que supõem constituírem ou ter indícios de crimes, nessas situações que o Ministério Público identificou, o Ministério Público disse também que não havia nenhum ministro nem outro membro do Governo que estivesse envolvido. E, aliás, a defesa do engenheiro Sócrates acha que isso é uma das fragilidades do processo, porque significa que a acusação tem uma fragilidade estrutural só por causa disso. Portanto, não façamos, portanto, essa confusão. Nem o Partido Socialista aderiu à tese da direita sobre o sentido da governação do Partido Socialista, nem sobre as causas da crise que atingiu a Europa e o mundo e o país em 2011. O Partido Socialista não aderiu a isso, nem fez aquilo que o Paulo Rangel aqui disse. Condenou o engenheiro Sócrates por isto ou por aquilo. Mas a verdade é que ele saiu agora e não saiu antes. Sim, é verdade, porque é um facto que houve uma série de declarações de dirigentes do Partido Socialista num tom algo diferente daquilo que vinha sendo feito até aqui e que realmente geraram uma percepção, e foram, aliás, também percepções reforçadas, porque as declarações, em muitos casos, foram translidas, como o Paulo Rangel aqui fez, e isso gerou uma percepção. Agora, uma coisa é a percepção, outra coisa é a posição do Partido Socialista. O Dr. António Costa foi claro, a posição do Partido Socialista em relação a esta matéria não se alterou e acho que ele fez bem. Mas é só que deixou vincado que... E se alguma coisa o debate dos últimos dias mostra... Mas é só que deixou bem vincado que era exatamente as declarações que alguns dirigentes do Partido Socialista tinham feito que impediam que ele continuasse no Partido Socialista. Sim, esse foi o juízo dele. Esse foi o juízo dele. O que eu estou a dizer é que não parece que tenha sido intenção do Partido Socialista fazer essa tal condenação sem julgamento. E acho que se alguma coisa o debate dos últimos dias mostra é que o Partido Socialista andou bem ao estabelecer uma separação entre o terreno da justiça e o terreno do debate político. E, aliás, se a moda pega, nós, porque todas as questões que suscitam litígios judiciais com políticos têm relevância política e relevância ética, então nós temos transformado o debate político e o Parlamento numa caixa de ressonância que vai importar todas as discussões que estão no domínio da justiça. Não parece nada que isso seja salutar e espero que a campanha eleitoral que se aproxima não vá ser transformada numa exploração indecente dos casos judiciais que estão em julgamento e sobre os quais e era isso exatamente que eu lhe ia perguntar, Fernando Rosa, se isto já é uma estratégia eleitoral ou se é possível até fazer uma reflexão minimamente séria sobre esta matéria quando estamos a um ano da campanha eleitoral. Bom, da campanha eleitoral, de eleições. O que a direita política tem demonstrado com alguma consistência é que, em lugar de propor uma alternativa política ao governo atual e à aliança parlamentar que o sustém, tem saltitado de caso em caso para criar bagunça, para criar barulho, não é? E não para propor uma alternativa política séria. E agora agarrou-se naturalmente a estes casos. Estes casos são, de facto, casos muito escandalosos. Um primeiro-ministro acusado com a gravidade com que está, um ministro da Economia alegadamente avançado a um banco privado. Ainda por cima a reação deles suscita reservas políticas e condenação política. Naturalmente, estes homens morreram politicamente mesmo antes do julgamento, devido às atitudes que tomam e que estão a tomar. Mas há aqui uma coisa que é fundamental, é que cumplicidades, obrigar as pessoas a tomar posições de julgamento, etc., antes da justiça fazer o seu papel, isso não é aceitável. Não são os justiceiros que andam aí à solta, não são esses justiceiros de pacotilha que aí andam, que podem fazer justiça em lugar dos tribunais. Os tribunais, a apreciação política da ação desses homens é livre.
a exigência de que quem não se curva perante esta espécie de dictate que a direita está a impor acerca de uma espécie de condenação a priori de um certo número de comportamentos, essa não é aceitável que se faça desta maneira. E como eu digo, a direita está a fazer muito barulho sobre estes casos para esconder a responsabilidade que ela própria tem, juntamente com o Partido Socialista, nos casos de corrupção e, designadamente, para esconder que em matéria de tomar medidas concretas no sigilo bancário, no segredo de justiça, na eficiência dos tribunais, na questão dos offshores, no segredo bancário, de repente muda de atitude e deixa de ser tão moralista e tão exigente como é na campanha mediática. Portanto, a questão da corrupção é uma questão sistémica, política. Deve-se condenar os criminosos e deve-se tomar medidas políticas e não fazer aqui uma espécie de discurso moralista que depois, quando se vai para as questões práticas de condenação, quando se vai para as questões práticas de medidas a tomar, a moral desaparece. Paulo Rangel, outro dos temas desta semana foi a entrevista do Presidente da República ao Público e à Renascença. Como é que viu esta entrevista? No fundo, Marcelo Rebelo de Sousa, uma das coisas que diz é que não se recandidata se a tragédia dos fogos se repetir e diz também que se o orçamento não for aprovado haverá eleições antecipadas. Constança, eu com certeza vou já aí, mas há um ponto que eu tenho que fazer aqui, que é nada do que diz o Pedro Silva Pereira... nada do que diz o Pedro Silva Pereira responde a esta pergunta. Porquê é que José Sócrates se desfiliou? Se as tais afirmações são tão inócuas como ele diz e mantém a mesma posição, não há nenhuma razão para José Sócrates ter saído do PS. Porque a avaliação dele é diferente. Ele acha que houve uma condenação sem julgamento. O que eu lhe estou a dizer é que não é essa a posição do Partido Socialista. Pronto. Portanto, afinal, já há outras avaliações. Mas parece que o visado, que é socialista e que supostamente até, se fosse assim tão bem tratado pelo Partido Socialista, teria uma posição, compreenderia perfeitamente as declarações como as explicou aqui o Pedro Silva Pereira. E ele não as compreendeu assim, pelo contrário. Cada um pode fazer a sua avaliação. O engenheiro Sócrates fez a dele. E eu respeito essa decisão. Eu só queria dizer é que, portanto, é claríssimo como água aquilo que eu disse antes. Portanto, não há dúvidas sobre isso. Por mais exercícios que o Pedro Silva Pereira anda aqui à volta, com Rodriguinhos, estes são os factos. Falaram em menos de 24 horas todos, nunca tinham falado, usaram palavras fortes, desonra, vergonha, etc. e levaram à admissão... A ser verdade, porque é que cortam sempre uma parte das palavras? Agora, quer dizer, isso não me parece sério. Quer dizer, está a amputar das declarações como se houvesse uma tal condenação. E essa condenação não existiu, Paulo Rangel. Pronto, não vamos agora... Pronto, é isto. Depois também vejo que não faz nenhuma avaliação sobre esta coisa que o próprio José Sócrates assumiu, que é de que ele viveu sempre à custa de empréstimos de um amigo. Se acha que isto é não foi sempre, Paulo Rangel, isso também faz parte das confusões que está a alimentar propositadamente. Porque uma das razões, porque é difícil fazer o tal julgamento político sobre uma parte dos factos, é que aquilo que os senhores às vezes dizem que são factos assumidos não correspondem à realidade. Não corresponde à realidade. Não viveu sempre com dinheiro, não foi enquanto Primeiro-Ministro. Aquilo que está assumido pelo engenheiro Sócrates, tanto quanto sei, diz respeito ao período em que ele já não estava no exercício de funções como Primeiro-Ministro. Em relação àquilo que ele assumiu. E é apenas isso. E, portanto, não acha isso grave? Isso coloca as questões... Mas não considera um aspecto grave do ponto de vista ético e político? Um ex-primeiro-ministro ou um primeiro-ministro que vive... Eu não acho que se deva substituir a avaliação que está em curso na Justiça por esse julgamento ético político neste momento. Até porque o engenheiro Sócrates, na altura, depois de sair de Primeiro-Ministro, já não estava no exercício de funções públicas, não era candidato do Partido Socialista a coisa nenhuma. Com certeza, se fosse candidato do Partido Socialista a algum cargo, essa questão teria que ser objeto de um pronunciamento da parte do Partido Socialista. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, não é a situação que temos diante de nós. Fernando Rosas, para terminar, nós já estamos mesmo a chegar ao fim do programa, portanto, se calhar já não temos tempo de ir
à entrevista do Presidente da República, mas já agora pergunto-lhe como é que viu esta entrevista do Presidente da República e a questão de... e a forma como ele disse que não se recandidataria se repetissem os fogos de... Eu acho que a única novidade substancial da entrevista é que o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, arranjou uma maneira de anunciar que ia recandidatar-se à Presidência da República. De resto Porque acha que está afastado o risco de se repetir uma tragédia como aconteceu ano passado? Quer dizer, eu acho que a evocação desse risco é o pretexto que ele tem para dizer que se vai recandidatar ao contrário. Quer dizer, se houvesse esse risco, se houvesse a mesma coisa, eu não me recandidatava. Como é presumível, espera-se bem que não haja, apesar de haver um ano seguramente difícil, ele anuncia que se candidata. E depois armou-se em arquiteto do país, porque quando ele diz, se não há orçamento, há eleições. Vêm uns comentadores da direita aos saltos citadíssimos a dizer meteram o Bloco de Esquerda e o PSD num beco sem saída. Ora, se não houver orçamento, é claro que tem que haver eleições, quer o Presidente queira ou não queira, porque o Governo cai. E, portanto, além de que não é muito presumível que não haja orçamento. Portanto, quer dizer, acho que isto tudo faz parte da encenação do Presidente como arquiteto da nação. Paulo Rangel, um segundo sobre esta matéria. É só para dizer que eu não concordo com o Fernando Rosas, até porque eu acho que o Presidente nunca teria a frivolidade de lançar a sua candidatura referindo-se a esta situação. O que o Presidente está muito preocupado é com aquilo que nós estamos, que é demissões na Proteção Civil, relatórios escondidos sobre as responsabilidades do Governo, falta de equipamentos na GNR. Portanto, o Presidente está absolutamente, julgo eu, a dar um sinal e um cartão, eu diria quase vermelho, ao Governo nesta matéria, por o Governo não estar a tomar as medidas que são necessárias para prevenir os fogos e para terminar, é um cartão vermelho do Presidente da República ao Governo? Isso é a vontade do Dr. Paulo Rangel, não me parece que seja nada isso. Aliás, está ali uma pressão que é feita pelo Presidente da República sobre o Primeiro-Ministro. O que o Presidente diz objetivamente é que não se demite se acontecer uma tragédia. É a mesma coisa que o Primeiro-Ministro disse, também não se demite se acontecer uma tragédia. Está bem, mas diz que não se recandidata. Mas isso é outra questão. Se houvesse uma responsabilidade... Quando o Presidente não tem responsabilidade nenhuma nessa matéria. Pois não tem, e por isso é que este pronunciamento do Presidente não faz grande sentido, porque para já não faz sentido especular sobre o que fazer em caso de ocorrer uma tragédia. Depois, porque os critérios do professor Marcelo Rebelo de Sousa sobre em que circunstâncias se candidata ou se deixa de candidatar a alguma coisa não parecem ser coisa com a qual devemos perder muito tempo. Todos nos lembramos daquela declaração do nem que Cristo deixa a terra, é um candidato. Portanto, e assim terminamos mais uma prova de 9. Boa noite e até para a semana.